Alexandre Sena Show. Quinta-feira, 5 de setembro de 2019. Chegamos à edição número 64 do Alexandre Sena Show. E, nesta edição, eu resolvi me redimir e fazer um programa um pouco mais longo. A edição passada teve menos de 10 minutos. Tem gente que gosta de podcasts curtos, tem gente que prefere programas mais compridos. Vou falar aí da investida maciça do Grupo Globo no mundo dos podcasts. Vou falar também das últimas do desgoverno Bolsonaro, a polêmica na questão ambiental e o quanto isso tem prejudicado a imagem do Brasil no exterior. E a gente que está há muitos anos aí na estrada do podcasting, né, na produção de conteúdo de áudio em podcasts, já estava meio cansado da velha ladainha de que tal ano seria o ano dos podcasts, o ano em que finalmente a mídia explodiria e cairia no gosto do grande público da internet. O podcast, como vocês sabem, surgiu lá pelos anos de 2003, 2004. Em meados da década passada, já havia um bom número de produtores de podcast aqui no Brasil. Pioneiros como Danilo Medeiros, Gui Leite, Luciano Pires e Maestro Billy. Num segundo momento, surgiu uma galera aí que conseguiu profissionalizar e popularizar mais a mídia, como foi o caso da turma do Jovem Nerd, né, com o Nerdcast, e da agência B9, com podcasts famosos como o Braincast e o Mamilos. Mas mesmo com essa profissionalização e razoável crescimento da mídia, o podcast não saía do estigma de mídia de nicho, com um público razoavelmente qualificado, porém pequeno, e que não fazia frente a outras mídias digitais, como os famigerados vídeos do YouTube e as postagens e stories do Instagram e do Facebook. De qualquer forma, o interesse por podcasts aqui no Brasil foi crescendo de pouquinho em pouquinho nos últimos 10 anos, impulsionado também pela popularização dos smartphones e pelo crescimento das plataformas de streaming em áudio, como o Spotify. E com a entrada de peso do maior grupo de mídia do Brasil, o Grupo Globo, na mídia podcast, parece que finalmente o Brasil está vivenciando o tal ano dos podcasts. Acho que tanto para mim quanto para muitos produtores de longa data de podcasts, tanto os amadores quanto os profissionais, pareceu realmente inacreditável ver na edição do Jornal Nacional da segunda-feira, dia 26 de agosto, um bloco inteiro do telejornal dedicado a falar da mídia podcast, explicando didaticamente como baixar e ouvir um podcast, falando das vantagens de se ouvir podcasts e, claro, dos novos podcasts produzidos pelo G1, pelo Globo Esporte e pela Globo News, todas as empresas do Grupo Globo. Muita gente achou o máximo, achando que agora sim o podcast vai bombar no Brasil, tal como o YouTube e o Instagram. Claro, também sempre tem a turma do contra, né, achando que a entrada da Globo nesse nicho pode acabar descaracterizando a essência do podcast, a produção independente, a liberdade no uso de trilhas sonoras e a pluralidade de opiniões. Tanto numa quanto noutra direção, essa súbita transformação do podcast em produto pop suscitou uma grande preocupação entre os produtores de podcasts. Com o provável aumento de interesse e de procura dos novos ouvintes pelos podcasts, além dos que serão ofertados pela Globo, como conquistar essa nova audiência ainda neófita, digamos assim, do mundo dos podcasts? Muitos de nós que já produzimos podcasts há anos vivemos meio que numa bolha, né? Só com os ouvintes mais experts que já sabiam o que era e como baixar podcasts em 2006. Agora tem todo um público novo, tanto a galera mais jovem quanto o pessoal de mais idade, que está tendo contato pela primeira vez com essa mídia e precisa de alguma forma ser conquistada também pelos produtores independentes de conteúdo, para que não fiquem, digamos assim, escravos do conteúdo produzido pela Globo. Bom, eu pessoalmente fico muito feliz que o podcast está agora deixando de ser uma mídia de nicho para se tornar um produto conhecido do grande público internauta. Espero de coração que os podcasts da Globo façam sucesso e que esse sucesso contamine também todos os demais produtores de podcasts do Brasil. Ironicamente, essa entrada retumbante da Globo no mundo dos podcasts veio no exato momento em que eu, Alexandre, estou meio que me desligando novamente do meio. Como eu falei na edição passada, pretendo produzir só mais essa temporada do Alexandre Sena Show e depois dar um tempo, né? E de dar produção regular de podcasts. Felizmente, a taxa de reposição, digamos assim, de podcast de qualidade no Brasil é bem alta. Quando um podcast bom sai do ar, logo surge outro ainda melhor. Daqui a pouco você ouve minha gravação feita no carro, falando aí das últimas da política, em especial a polêmica envolvendo a União Europeia e o governo Bolsonaro quanto à questão da Amazônia. Olá, olá, olá. Começando mais uma gravação aqui, direto do meu carro, saindo agora da garagem de casa, indo para o trabalho. A tarde quente aqui de quinta-feira. Exatamente na quinta-feira que eu estou lançando o podcast, quinta-feira, 5 de setembro. Estou aqui fazendo esforço, né, para a gravação sair direito, com ar-condicionado desligado e vidros fechados, para não ter ruído de vento nem nada. Bem, é um esforço considerável, haja visto que nós estamos no período de muito calor e muita seca, né? Ontem
a umidade relativa do ar aqui em Brasília chegou a 8%, nível baixíssimo, né? Nível de deserto. Então, as tardes aqui têm sido bastante quentes e secas. Bom, falar um pouquinho aí, aproveitando já dessa introdução climática, falar aí da questão da Amazônia, né? Que dominou aí o noticiário aí nas últimas semanas. Agora já deu um pouco, esfriou um pouquinho, mas foi o assunto que dominou o noticiário nacional e internacional, por conta aí do noticiado aumento no número de queimadas, né, na Amazônia, e a postura é pouco ecológica e pouco diplomática também do governo Bolsonaro no tocante a essa questão. Não sei se vocês lembram, esse assunto da Amazônia veio à baila numa bela tarde aí, que não lembro mais que dia que foi, agora no fim de agosto, que escureceu, acho que umas 3 ou 4 da tarde, escureceu em São Paulo, mas escureceu por conta de fumaça, e é uma fumaça densa que, segundo os meteorologistas, é a fumaça advinda das queimadas em outras regiões do país, no Mato Grosso, Rondônia, Amazônia e até na Bolívia, né? Mas, enfim, queimadas na região da floresta amazônica, que até então vinham tendo uma cobertura discreta da mídia brasileira, não se falava muito nisso, de uma hora para outra virou, né, o grande vilão da história, né? E essas queimadas que o INPE já vinha alertando, né? Você lembra da polêmica anterior aí do Bolsonaro com o presidente do INPE sobre o aumento a detecção de aumento dos focos de incêndio na floresta amazônica. E aí juntou com essa questão aí da fumaça que viajou da Amazônia para o Sudeste, dado o volume, né, o nível das queimadas, e aí essa questão tomou proporções internacionais, principalmente por conta da intromissão, vamos dizer assim, da França, né, do governo francês, nessa questão da Amazônia. E, assim, eu vou ser bastante sincero, todo mundo já sabe que eu não suporto o Bolsonaro, eu acho o cara um crápula, um decrépito, o pior presidente da história recente do Brasil. Mas nessa questão da Amazônia não tem mocinhos, né? Só tem vilões. E é sabido que a comunidade internacional sempre teve olho grande com relação à riqueza, né? ao potencial econômico da nossa floresta amazônica. E o Macron, no momento em que ele enfrentava baixíssimos índices de popularidade no país dele, na França, né? Ele teve aqueles protestos lá com os coletes amarelos e tal. Ele viu que essa questão da Amazônia daria um aumento, né, um incremento na popularidade dele, o prestígio dele junto à opinião pública interna, né, a opinião pública francesa, e também junto à comunidade europeia, à União Europeia, né? Tanto que teve a reunião do G7, o Macron foi um dos destaques, um dos líderes na reunião do G7, e é justamente com essa tônica aí em relação à Amazônia. E aí houve uma série de escaramuças diplomáticas internacionais aí. A Alemanha cortou fundo, verba do Fundo Amazônia, Noruega também. O Bolsonaro com declarações infelizes, tapafúrdias, tanto verbalmente como pelo Twitter, redes sociais, e partiu para o ataque frontal ao G7, não a todo o G7, mas a alguns membros do G7, em especial ao Macron. O Macron virou o inimigo da vez do Bolsonaro, né? E entre outras declarações aí, outras posturas polêmicas do Bolsonaro que chamou a atenção e pegou muito mal foi a piada sexista que ele fez com a esposa do Macron, né? Um internauta lá fez algum comentário relativo à aparência física da esposa do Macron, da primeira-dama da França, e o Bolsonaro lá comentou assim: não humilha, cara, kkkk. E assim deu a entender realmente que ele estava zombando, né, da primeira-dama francesa. Isso aí teve uma repercussão intensa. O Macron
manteve a linha, né? Ele não baixou o nível, aquela elegância francesa dele. Disse numa declaração de que o Brasil nesse momento deve estar sentindo vergonha, né, de ter o Bolsonaro como presidente. No Twitter teve umas hashtags aí, de apoio à primeira-dama da França, né, a esposa do Macron, pedindo desculpas, etc. E a própria primeira-dama agradecia pela campanha, se disse emocionada, honrada, etc. Então, tanto o Macron quanto a esposa dele foram de uma elegância ímpar, né, ao responder às grosserias do Bolsonaro. E essa postura do Bolsonaro, esse enfrentamento verbal, essa falta de compostura, né, até como chefe de Estado, pô, ele está representando o Brasil, né, bem ou mal, ele é o presidente do Brasil, ele representa o Estado brasileiro. E com esse tipo de declaração só fez queimar a imagem do Brasil no exterior. Como no exterior, as questões da Amazônia, a imagem do Brasil está muito vinculada às questões questões ambientais, questões da floresta amazônica. E com um presidente que é visivelmente de extrema direita, com discurso antiecológico, com discurso de não proteção às riquezas e ao patrimônio natural, né, da Amazônia, tudo que a Amazônia representa para o meio ambiente global, né, para o meio ambiente mundial. Essa postura acabou botando o Brasil como um vilão internacional, né? Junto à opinião pública, não só por essa questão, mas especialmente por essa questão aí da Amazônia. E qual é o resultado prático disso? Existe um risco muito grande do acordo, que é um acordo histórico que seria de união das economias do Mercosul e da União Europeia, acabar não vingando por conta desse destempero, dessa imprudência diplomática do Bolsonaro. O Bolsonaro está se queimando com todo mundo. Essa semana agora já deu uma declaração infeliz relativa à comissária da ONU, que foi a ex-presidente do Chile, né, a Michelle Bachelet. Fez um discurso, ele fez um comentário lá deselegante, fazendo referência ao pai da Michelle Bachelet, que foi morto pelo ditador Augusto Pinochet, fez defesa da ditadura de Pinochet. Então, assim, esse discurso dele de defesa de ditaduras, de defesa do regime militar no Brasil, de defesa dos regimes de direita, de regimes militares que governaram a América Latina nos anos 70, e, enfim, todo esse discurso dele pró-militarismo, pró-ditadura, contra a democracia, realmente um desserviço que ele está fazendo. E assim, só cada vez mais destrói a imagem do Brasil como uma democracia, né? A percepção que o mundo todo está tendo, que não só passa aqui da opinião pública brasileira, mas o mundo todo está tendo, é que a democracia no Brasil realmente está em risco por conta dessa postura, né? Autoritária e belicosa do Bolsonaro, também, inclusive, no trato interpessoal, né? Na fala, nas declarações dele, nas polêmicas que ele cria em redes sociais, enfim. O cenário, nesse sentido, está sendo bem desolador. E, enfim, então, por mais que se tente adotar políticas para melhorar a economia aqui no Brasil, a gente viu até que o PIB deu uma ligeira subida agora, no segundo trimestre de 2019, também por conta aí da tal da reforma da Previdência, né, que é uma reforma que é bem vista pelo mercado financeiro. Mas não adianta nada ele arrumar a casa aqui dentro e bagunçar o coreto lá fora. Prejudicar a imagem do Brasil, inclusive no tocante a questões de comércio exterior, de economia, né? O Brasil pode acabar se isolando aí no cenário econômico internacional por conta dessa ideologia estúpida, né?
que vem sendo defendida, que vem sendo orquestrada aí pelo Bolsonaro e pela sua equipe. Enfim, eu não vou me estender muito, até porque o calor aqui dentro do carro tá terrível, né? Como eu falei, clima seco, aquele calor 30 graus. Daqui a pouquinho eu vou ter que ligar o ar-condicionado. Então, realmente, vai ser um papo bem rápido aqui dentro do carro. Estou bem longe ainda de chegar no trabalho. Mas fica aí o recado. Aí, com relação à questão da Amazônia, que eu tinha que comentar, porque foi um assunto que teve na baila nas redes sociais, na mídia e tudo mais. E os desdobramentos disso aí a gente está vendo. Inclusive, volta-se a especular de que o Bolsonaro, aos poucos, vai perder sustentação, não só internamente, mas também externamente. E aí, de certa forma, fica a torcida, né? Da minha parte, é mais uma torcida do que realmente uma constatação ou uma perspectiva. Mas, de fato, fica aí uma perspectiva de que, de repente, o Bolsonaro nem consiga cumprir o mandato dele. Também as arestas que ele tem criado e também dificuldades que ele tem criado para si mesmo, né? Ele está querendo dar para o Brasil, mas para ele próprio. A partir do momento que ele assumir que as falas estúpidas dele e essa postura dele, muito menos que agradar o eleitorado fiel dele, está fazendo desagradar aqueles que eram contrários, ou até mesmo aqueles que votaram nele, mas que já estão com uma certa dose de arrependimento. Enquanto ele não se convencer disso, realmente ele vai estar se autodestruindo, está destruindo o próprio governo. Vamos ver aí, depois de amanhã, dia 7 de setembro, ele cometeu o mesmo erro do Collor de convocar a população para sair de verde e amarelo. Vamos ver quantos vão aparecer de preto no desfile de 7 de setembro, para a gente ter uma ideia aí de como é que está a popularidade deles, se está boa, se está ruim. Porque, segundo ele, não dá para confiar em instituto de pesquisa. Então, acho que o melhor instituto de pesquisa que a gente tem é a reação popular de eventos assim como no caso do 7 de setembro. Vamos ver como é que vai ser. Bom, vamos parando por aqui, que já vou ter que ligar o ar-condicionado aqui, que está um forno dentro desse carro. Muito obrigado aí por me ouvirem, e depois da vinheta tem encerramento do podcast. Um grande abraço. Alexandre Sena Show. E vamos encerrando esta edição 64 do Alexandre Sena Show. O próximo episódio, o de número 65, deve ir ao ar no dia 25 de setembro. Visite nosso site, alexandrecena.jor.br, visite nossa página no Facebook, facebook.com/alexandresenashow, interaja comigo pelo Twitter, @alexandrecena ou @acenashow, ou mande um e-mail para alexandrecena@gmail.com. Você também pode ouvir uma versão sem música desse podcast no meu canal do YouTube, youtube.com/canalcena. A todos um forte abraço e até a próxima.